Vamos lá, paz, luz a todos. Vamos lá, signo de Câncer. Vamos para a sua leitura atemporal, onde nós vamos trazer à mesa o questionamento se você deve ou não confiar nessa pessoa. Peço que você reserve um tempo para você, se concentre na sua respiração, traga na sua mente essa pessoa. Espíritos da paz e da luz, consciência tendente ao bem, peço agora autorização para adentrar na egrégora de Câncer. Auxilie-me como um canal para responder a pergunta: Câncer deve confiar nessa pessoa? Essa pessoa é confiável? Câncer deve confiar nessa pessoa? Vamos lá. Ok. Como que o Câncer deve se comportar? Diante desse cenário, como que Câncer deve se comportar? Essa pessoa é confiável? Câncer deve confiar nessa pessoa? E como ela deve se comportar diante dessa pessoa? Vamos lá. Ok, interessante. O que Câncer deve evitar, tomar cuidado? Câncer deve confiar nessa pessoa. E diante do cenário, da energia, revele agora no que Câncer deve tomar cuidado. Ok. Tá. Agora eu quero um conselho. Conselho final para ela. Conselho final para Câncer. Conselho final para Câncer. Ela deve confiar nessa pessoa? Qual conselho? Vamos. Qual conselho? Tudo bem. Ok, Câncer. Bom, vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para você é que você está na dúvida quanto a se deve ou não confiar nessa pessoa, justamente porque questões relacionadas à lealdade, à dedicação, são muito importantes para você. Outra coisa também que te leva a ter essa inquietação no que diz respeito a poder ou não confiar nessa pessoa é que você é uma pessoa de uma intuição primorosa, uma intuição aguçada, não é? Então, isso faz com que você tenha também, dentro de aspectos de desafio, uma certa dificuldade de confiar, uma certa dificuldade de se entregar, de se abrir. Então é por isso que essa inquietação no que diz respeito a confiar nessa pessoa ou não, tá? Bom, eu vou organizar as cartas aqui, ó, com calma. Deixa eu dar um minuto para que eu possa organizar as cartas e trazer para você um cenário geral, uma linha geral, bem como falar com você aquilo que... Outra coisa também, é necessário que você sabe que você está um pouco apegado a situações do passado e que, seja com essa pessoa em específico, seja com outra pessoa, mas você está apegado a situações e tendo dificuldade para desapegar a elas, né? E aí, em função do apego a situações que já aconteceram, você está com um pé atrás no que diz respeito a confiar ou não dessa pessoa. Mas vamos lá.
Então eu vou trazer as linhas gerais, o cenário geral, vou trazer aquilo que você deve fazer com base na energia do geral, aquilo que você deve evitar e o seu conselho, seu conselho final em relação, tá bom? Deixa eu organizar isso aqui e a gente volta, tá bom? Pronto, Câncer, agora eu já organizei as cartas de modo que fique mais fácil para você visualizar. E agora vamos começar a falar e a responder efetivamente o quanto ou se você deve confiar nessa pessoa, não é? Bom, como um cenário geral, como uma linha geral, a energia que permeia essa relação, essa questão que nós trouxemos à mesa, nós temos aqui como arcano maior de cara, de frente, a carta do julgamento e como energia subjacente a carta dos enamorados. Bom, a carta do julgamento ele sugere a consequência de ações passadas, o culminar ou revelar de uma situação. Então isso tá indicando para a gente que em relação à confiança que você deve ou não depositar na pessoa, é necessário que você analise todo o histórico, tudo aquilo objetivamente. Nós vamos falar sobre isso nessa carta aqui, mas objetivamente os fatos como eles são. Então é necessário que você veja o histórico da relação que você tem com essa pessoa. Eu vou puxar aqui, ó, o histórico que você tem com essa pessoa, para que esse julgamento, que nada mais é do que a consequência natural de ações passadas, o culminar dessas ações passadas, possa se mostrar com um pouco mais de clareza para você, tá bem? Então é necessário que você esteja aberto a essas verdades que vão ser reveladas a você ao você avaliar o histórico da relação que você tem com essa pessoa, tá bom? Analise fatos, Câncer, e não aquilo que você gostaria, não aquilo que você tá interpretando. Procura analisar objetivamente os fatos, tá bom? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque a gente tem como carta do fundo aqui a carta dos enamorados. O que significa que agora efetivamente é o momento de tomar uma escolha. Agora efetivamente é o momento que você precisa tomar uma decisão mesmo. Não é à toa que você chegou nesse vídeo, não é à toa que você tá inquieto se deve ou não confiar nessa pessoa, porque você foi levando as coisas até onde você podia, mas agora chegou o momento da decisão, chegou o momento da escolha, tá bom? Reconhecer a importância de você escolher esse momento para se deve ou não confiar nessa pessoa, tá bom? Então aqui a gente já tira que realmente você não vai ter como fugir, você vai ter que realmente tomar essa decisão se você vai confiar ou não. E a carta do julgamento pede a você que avalie os fatos passados para poder traçar um cenário, seja positivo ou negativo, em relação à confiança dessa pessoa. Quando a gente pergunta como você, Câncer, deve se comportar diante dessa situação, uma vez que você já olhou o passado, deu uma olhada nos fatos, mas ainda está na dúvida, já tomou consciência de que você vai precisar realmente tomar uma decisão agora, mas aí a gente tem como energia manifestando, a energia arquetípica de como você deve se comportar. Nós temos aqui duas cartas do naipe de copas, né? O que significa que aqui o emocional seu que deve ser tratado. Como é que você vai se comportar? Você vai se comportar de modo a cuidar do seu emocional. É isso que esses naipes estão indicando pra gente. Tá, mas objetivamente, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, perceba aqui o 7 de copas. Essa figura aqui, ó, ele tem vários copas aqui, vários cálices em que ele pode escolher, ou que ele está indeciso, ou que ele pode vir a se perder diante de tantas opções. O que você deve fazer objetivamente? É buscar não se perder nas ilusões. Lembra que quando a gente estava falando sobre o cenário, eu quis trazer para você a necessidade de você focar nos fatos passados?
e não naquilo que você gostaria de que tivesse acontecido, ou você interpretando, fala, não, ele fez isso, ou ela fez isso por causa disso, não, as circunstâncias levaram ele ou ela a agir dessa forma. Perceba que é você que está interpretando. Não se deixe perder nessas ilusões. Analise os fatos. O que ele fez, o que ela fez, o que aconteceu de fato. Então, como você deve agir? Você deve agir tentando priorizar os fatos em si e não se deixar iludir pelas várias interpretações, pelas várias circunstâncias que podem acontecer, tá bom? Logo abaixo saiu também o 6 de copas, que revela uma forte tendência que você vai ter de tentar, como é que eu vou explicar essa energia? De tentar reviver situações confortáveis, situações de apegos emocionais, situações em que você viveu com essa pessoa, em que você se sentiu, confiança, tá bom? Você vai tentar lembrar disso. Tome cuidado com isso também, tá bom? Não deixe que essa nostalgia, que essa busca de conforto emocional turve o seu julgamento do presente. Por isso que a temática aqui, é realmente avaliar ações passadas, ficar presente para o fato de que você vai precisar sim tomar essa decisão. Os enamorados estão mostrando isso, que esse é o momento da escolha. Mas a carta do julgamento pede para que você avalie, veja com clareza as situações do passado objetivamente e se elas apontam para que você deva confiar ou não. E aí, como é que você deve agir? Você deve agir de modo a buscar clareza, de não se deixar levar pelas ilusões, seja de interpretação, seja de seus desejos, seja da sua vontade de sentir novamente aquela sensação gostosa de ter alguém em quem se pode confiar, em quem se pode lidar, tá bom? Quando a gente vai para o aspecto do que você deve evitar, caíram 2 naipes de ouro. Muito interessante esse paralelismo, não sei se você percebe, mas muito interessante, né? De um lado, quando eu falo daquilo que eu tenho que agir, o foco está nas suas emoções. O foco é de você controlar essas emoções para não se deixar envolver nas ilusões daquilo que você gostaria que acontecesse. O foco está em você controlar suas emoções, de não se deixar enfeitiçar, por assim dizer, por sensações do passado que você já viveu com essa pessoa, de confiar, sabe, de acreditar. Então o foco está aqui no emocional. Agora, quando a gente está falando aqui daquilo que você tem que evitar, os naipes vieram naipes muito pragmáticos, né? Os naipes de ouro. Então, a gente tem inicialmente um 9 de ouros. Esse 9 de ouros, ele sugere que, embora você vá fazer isso, mas você precisa evitar como é que eu vou dizer isso? O excesso de autossuficiência. Como assim o excesso de autossuficiência? O que eu quero dizer aqui em linhas gerais, né, que você, embora você vai traçar esse paralelo para com as coisas que já aconteceram, embora você vai cuidar você vai cuidar das emoções, né, como a gente estava falando aqui, mas você não vai se sentir autossuficiente. Você vai tentar, e aí é por isso que está aqui no tomar cuidado, tá? Você vai tomar o cuidado para tentar avaliar essa situação de um modo em que não apenas os seus interesses sejam satisfeitos. Então, como é que eu vou trazer isso para a questão? A pergunta que a gente está vendo revelar aqui é se você deve ou não confiar nessa pessoa. O que você deve evitar para responder essa pergunta é pensar apenas em si mesmo. Entende?
Então você vai tentar criar, olha, considerando que eu vou fazer isso que vai beneficiar a mim e que eu vou fazer isso que vai beneficiar essa outra pessoa. Considerando que ambos serão beneficiados e considerando o histórico, lembra a carta de julgamento e tal, aquilo que a gente conversou antes? E considerando o histórico objetivamente, eu posso confiar nessa pessoa? Olha aqui o cuidado que você tem. Tá percebendo? Ok. E agora aqui como mensagem subliminar, a gente tem também o 3 de ouros. Bom, o 3 de ouros significa para você tomar cuidado, energia subliminar. Tomar cuidado com... Como é que eu vou explicar isso? Tá. Tomar cuidado com o excesso de preocupação diante dessa situação. Você não pode se ver paralisada. Seja porque eu não preciso de ninguém, lembra a questão da autossuficiência que nós vimos aqui? Seja porque você fala, olha, o trabalho é muito importante, essa questão é muito importante, ela vai definir realmente o futuro e realmente vai definir o futuro da relação de vocês, tá? Seja lá que espécie de relação vocês estão fazendo aqui, emocional, amorosa, profissional, de amizade, mas ela vai definir sim. Como é que eu sei disso? Eu sei disso por causa dos enamorados e eu sei disso porque a carta de julgamento é o culminar, né? É a resolução, é a sentença. Então é como as coisas serão, esse caso vai ser fechado. Então realmente é a forma como vai definir a relação de vocês, mas cuidado aqui com esse 3 de pentáculo aqui, de você se focar demais no resultado, na obra, no trabalho e acabar se isolando. Essa energia de focar demais na obra, no trabalho, junto com essa sensação de opulência, de autossuficiência do 9 de pentáculos, é que você precisa tomar um cuidado, tá bom? E por que eu estou falando nesse negócio de cuidado já algumas vezes, né? Por causa do conselho final que o tarô trouxe pra gente, que é justamente ali o 7 de espadas. O 7 de espadas vem revelando que você precisa tomar cuidado com algo que está sendo escondido, com algo que está sendo, com algum subterfúgio, com alguma estratégia, com alguma tática, algo que é por isso que é muito importante, Câncer. Olha os fatos passados, cuidado com as suas emoções, cuidado com as ilusões, tá bom? Analisa isso com calma e verifica se ao analisar isso, você consegue responder se deve confiar nessa pessoa ou não. A resposta está aqui. Você vai trazer isso para a sua vida, para essa pessoa e ver respondido, ok? Muita paz, muita luz. Caso ao final você não vê, mesmo assim não está claro, bom, significa que é necessário entrar especificamente na energia, na sua energia. Essa é uma leitura geral, atemporal, que tem como base trazer linhas gerais para a resolução.